Com muita alegria, a gente está começando mais um simpósio, tentando ver se a gente consegue refletir sobre esse tema. Sempre sobra para mim esse lado mais tétrico, né? Essa coisa de fazer essa relação entre o sentido da morte e o sentido da regência da nossa vida. E tem muito a ver, porque eu acho que não existe como a gente refletir sobre o sentido da vida sem que a gente saiba, ou sem que a gente tenha sempre em consciência, o sentido da morte. Só se vive quem sabe morrer, só sabe viver quem sabe morrer. E é a partir daí que a gente começa, então, a perceber que, ao longo da nossa história, a história humana no planeta Terra, um dos temas mais pensados, repensados, refletidos, já dizia até Schopenhauer, que era o filósofo da morte, ele dizia que a morte é a musa da filosofia. E aí a gente começa então a interpretar, e como aqui a gente está num simpósio sobre espiritismo e política, a gente vai tentar colocar o significado da morte para o cidadão. E como que a gente pode, a partir de uma compreensão, a partir da conceituação de morte, mudar ou não a nossa existência, o rumo da nossa existência. A partir dessa concepção, a gente tem ou não a chance de repensar a nossa história de vida. Então é esse o objetivo. O primeiro objetivo nosso, então, é tentar conceituar o que é a morte para o Espiritismo. Em todas as épocas da humanidade, sempre se teve várias referências acerca de que seja morte. E se a gente sintetizar todas as facções de pensamentos, nós enxugamos em duas facções apenas. Uma, que morrer é se desestruturar e ponto final. Esse ser que está aqui agora se manifestando, e eu espero que de forma inteligente, é uma piada. Eu espero que de forma inteligente a gente esteja se manifestando. Esse ser que é composto, né, por uma série de componentes, vamos dizer assim, compondo essa unidade, que é o ser humano, que estou me manifestando agora, para uma determinada facção, que é uma das duas, materialista, morrer é dissolver-se materialmente no planeta e se transformar apenas, né, materialmente na existência de outros seres. Então a gente morre, eles enterram a gente, que a gente não dá conta de se enterrar, eles enterram a gente, e aí a gente vai se transformar em alimento, né, banquete de micróbio, aquela coisa gostosa. Né? Quando a gente desencarna, tem um punhado de microbinho, então é hoje. Principalmente quando é gordinho assim, você vai, hoje. Nós temos para mais de uma semana aqui. E aí, esse modo de pensar é o modo de pensar materialista, em que a gente interpreta a vida meramente pelo lado material. Então a morte, com ela, finda-se a manifestação de um determinado ser. Acaba-se. Vai se manifestar de outras formas materiais. Bom, e a outra forma de pensar é exatamente a forma espiritualista. O outro ramo, o segundo ramo. Espiritualista é todo aquele que acredita ou que conhece o processo da vida, dessa manifestação da vida, e com o fenômeno da morte preserva-se a manifestação da vida em outro modo existencial, em outra maneira de ser, em outro modo de ser, mas preservando-se a identidade, preservando-se a individualidade,
preservando-se o conjunto dessa unidade intelectual, moral e como assim vai por diante. Então, a doutrina espírita, a filosofia espírita, partilha desse modo de pensar. Somos espiritualistas. Nem todo espiritualista é espírita. O católico é espiritualista. O protestante é espiritualista. O budista é espiritualista. Mas nem todo espiritualista é espírita. Porque a maneira de interpretar o pós-morte dentro do espiritismo é peculiar ao espiritismo. Apesar dessa mesma maneira, desse mesmo enfoque, ser encontrado no passado, na antiguidade, de diversas formas interpretativas, vamos dizer assim. Então vamos lá. O que é então e como é morrer no espiritismo? Morte no espiritismo é fim da energia que sustenta o organismo biológico humano. Exaustão da energia vital. O que é essa exaustão da energia vital? Acaba-se a energia vital, o corpo se depaupera e aí simplesmente se desestrutura o corpo biológico, mas se preserva essa inteligência, essa unidade individual que é a inteligência humana. Continua. Então, ou seja, morrer é deixar o corpo e sair como espírito. E dentro da doutrina espírita a gente ainda tem um componente que é de extrema importância, que é o perispírito, que é o invólucro do espírito. É o corpo de manifestação do espírito quando está fora do corpo físico, do corpo biológico. Está dando para entender? A gente está tentando colocar de forma bem, apesar de ser um estudo que a gente já tem longa estrada a partir do momento em que se entra dentro de uma casa espírita, mas aqui nós estamos tentando colocar para pessoas que às vezes estão chegando pela primeira vez. Então, no espiritismo a gente tem 3 componentes básicas, didaticamente 3 componentes básicas. É o espírito, o perispírito e o corpo físico. Dentro de outras maneiras de pensar, também você vai ver essa trindade. Na Bíblia se faz menção a esse perispírito do espiritismo, se faz menção como corpo, né, da ressurreição, corpo espiritual. Assim, noutras religiões, até lá no Egito a gente tem menção a respeito dele. Se não me engano é Ka. Vamos lá. Morrer, então, para o espiritismo é o espírito sai do corpo com o seu perispírito e passa a manifestar-se fora do corpo físico, com a sua individualidade, com os mesmos desejos, com os mesmos anseios, com os mesmos problemas, com as mesmas características que tinha enquanto encarnado. A única diferença é que ele está fora do corpo físico. É como se tivesse tirado uma roupa. Não alterou nada acentuadamente, não alterou nada na sua psicologia, no seu psiquismo. A não ser o fato dele estar fora do corpo físico. Igualzinho? E quando a gente começa a falar a respeito da morte, os primeiros pontos de interrogação que aparecem na frente da gente é, primeiro, tirar o ranço, né, de medo, que aqui a psicologia e a filosofia começa a questionar se esse medo é um medo cultural ou é um medo inato humano da morte. Alguns, né, colocam que é um medo cultural e defendem essa tese. Outros colocam que é um medo inato no ser humano e defendem essa tese. Para nós, esse medo pode ser tanto um quanto outro. Pode ser cultural, porque a partir do momento que você é educado numa cultura que a morte é uma incógnita,
ou que a gente tenha só, principalmente na questão, duas opções, que até há bem pouco tempo a gente só tinha duas opções, ou era céu ou era inferno. E a gente ficava naquela situação dramática, porque a gente sabia, em sã consciência, que para o céu a gente não ia. De acordo com os pré-requisitos, para o céu ninguém ia. Então a gente ficava falando, gente, eu sou condenado mesmo, eu vou ter que ir para, né, topar com o demo. Então essa proposta ficou muito dramática depois de um determinado tempo, e a gente não conseguia encarar. E aí vem esse medo, porque o medo imposto, o medo colocado através da história, né, através da cultura, esse medo da morte, porque a morte poderia trazer apenas o lado ruim, o lado do castigo, o lado do sofrimento. Então, o nosso objetivo era o sofrimento. Porque de cara a gente não dava conta de viver a virtude por excelência. E a gente cai na sã consciência aqui, a gente faz uma análisezinha, né? Não tem como a gente conseguir passar no vestibular na primeira prova. Então a gente já ficava meio com medo. Então surge um punhado de coisas e surgem ideologias, né, que começam a utilizar esse medo como forma de controle social. Então, desde a antiguidade, no Egito, já se utilizava a teoria da metempsicose. Metempsicose é a teoria das múltiplas existências, vidas sucessivas, ciclos de reencarnações. Mas só que numa conotação de controle psicológico, de controle social. Porque naquela época o pessoal falava assim, ó, a pessoa que era muito irasciva, aquela pessoa muito brava, aquela pessoa que à toa ficava muito violenta, chegava sempre um e falava assim, ó, quando você morrer, você vai voltar no corpo de um leão. Aí ele já começava a amansar um pouquinho. Agora já outro era aquele bicho preguiça, né? Aquela coisa de... Aí chegava e fazia, quando você morrer, você vai voltar como um bicho preguiça. Ele dava um jeito de sacudir os arreios e tentar ser um pouquinho mais esperto. O outro ia voltar como um passarinho, até que não era muito ruim negócio, não. Mas sempre tinha essa conotação de freio ou estímulo, né, dependendo do caráter, dependendo da personalidade da pessoa. Isso passou do Egito e veio até os nossos dias. Até hoje a gente ainda utiliza, em determinadas situações, essas frases, esses jargões que veio lá do passado. Na Idade Média nós tivemos a proposta, né, a promessa de um céu a prazo, desde que você pague o inferno à vista. Ou seja, é a velha história, a velha teoria, do só sofrendo você vai para o céu. E aí a gente começou a ter medo de morrer. Porque a gente nunca que sabia se a gente se a gente já tinha realmente sofrido bastante para chegar no céu. E aí a gente já ficava naquele desespero. Inventaram até fórmulas para que a gente pudesse, se tivesse uma duvidazinha que não tivesse sofrido tanto, a gente arrumasse um jeito de sofrer, que eram as penitências. Tem lugares no mundo que até hoje ainda fazem aquele tipo de rituais, onde a pessoa pega um molho de correntes e saem pelas ruas e dá lambada no corpo até o sangue jorrar, até o sangue ficar pisoado. A pessoa devia pensar assim, eu acho que eu ainda não sofri. Eu ainda não dei uma sofrida boa hoje. E a pessoa que não deu uma sofrida boa fica naquele dilema, será que eu já sofri direito? Então vai para um lugar desse, dá lambada, e depois que a coisa já está mais ou menos roxa, agora eu acho que eu dei uma sofrida federal agora. Eu acho que eu já estou mais ou menos garantido. Isso é uma distorção do sentido evangélico cristão.
Porque Jesus, a experiência de Jesus no final da sua existência, foi uma experiência que ninguém vai rotular menos que um sofrimento terrível. Mas era exatamente isso que ele queria. Ele queria mostrar para a gente que, primeiro, a morte não existe. Segundo, que mesmo que você esteja debaixo do maior sofrimento, você ainda pode ser feliz. Essa era a ideia. A ideia central da filosofia de Jesus era ensinar a ser feliz, mesmo diante de todas as adversidades. É daí que nasce o heroísmo humano. Todo e qualquer indivíduo que esteja passando por situações limites e, com força, coragem, ele consegue superar os limites, não há ser humano que não se abale, não há ser humano que não se comova com determinadas pessoas. E a gente gosta sempre de lembrar fatos no nosso cotidiano que mostram esse tipo de ação. Me lembra a Olimpíada de 84, aquela moça que chegou, uma das últimas a chegar, depois de correr a maratona. Você vê ali naquele momento, um ser humano lutando contra os próprios limites. Ela estava trôpega. Ela já estava com o olhar completamente anestesiado, talvez pela endorfina. Ela já estava quase que o corpo já não obedecia mais. E trôpega, cai, levanta. E a câmera em cima. E o mundo inteiro que viu aquela cena se comoveu com a dor daquela mulher. Ninguém sabe o nome dela, ninguém se interessa nem pelo nome dela. Porque isso é coisa secundária. O que interessa ali naquele exato momento é o humano lutando contra os seus limites. Mesma coisa de Jesus. A mesma coisa, o cara na Praça da Paz Celestial, na frente de uma coluna de tanques. E o tanque queria passar, e ele simplesmente com os braços abertos. Na busca de romper um limite, onde o autoritarismo impõe e a autoridade se coloca diante do autoritarismo. A busca da liberdade, a busca de romper os limites. E o tanque quer passar e ele fica na frente. Nunca foi tão difícil passar num determinado lugar. Comove qualquer ser humano. Isso é o que a gente tem como referencial de aprender a morrer. Educar-se para a morte é educar as nossas virtudes enquanto seres humanos, vivendo em sociedade, vivendo no planeta Terra. Então, o que é ser um ser humano? Quais as referências que nós temos de ser um ser humano? É aí que a gente entra naquela questão. Nas segundas, nos pontos de interrogações que a gente começou a levantar. Morrer dói. Primeiro passo. Morrer dói. O que vocês acham? Não dói. Mas dói. Então vamos ver que situação é essa. Olha, não dói. Se aquela coluna de tanques passasse por cima daquele jovem, ele morreria tranquilo. Por quê? Porque naquele momento, ele já não era mais um ser apenas. Ele era uma síntese da humanidade. Ele nem nome tem mais. Porque ele está ali buscando a superação dos limites. Então ele deixa a sua individualidade e assume uma personalidade que é a personalidade humana. É o herói. A filosofia do herói está aí. É a busca da superação de todos os nossos limites. É uma certeza de encontrar
alguma coisa lá do outro lado? Vai depender de cada um. Sócrates foi condenado a tomar cicuta porque ele disse verdades. E essas verdades, no ambiente político, aliás, no berço da política, Sócrates é condenado a tomar cicuta. E depois, as pessoas que o condenaram começaram a ficar meio arrependidas. E falaram para os discípulos dele, vai lá e fala para ele que a porta está meio aberta lá, que ele pode sair, fugir. E os discípulos chegaram e falaram assim, Sócrates, a porta está mais ou menos aberta aqui, a gente pode dar um jeitinho, o senhor... Ele fala, Aí, eu não vou ter razão. E eu acredito e sei aquilo que eu falo. Eu fui condenado a tomar cicuta e vou tomar. Uma das mulheres, se não me engano, a mulher dele falou assim, mas você não é culpado. Ele disse, você queria que eu fosse? Todo mundo está condenado. Agora, alguns morrem bem, porque tem convicção do que vão encontrar depois. E é aqui que a gente começa a interpretar o sentido político da morte. Quem controla o futuro, controla o presente. Em todas as épocas da humanidade, sempre se teve notícia de que alguém quis controlar o futuro para controlar a vida, para controlar o presente. Cabe a nós agora começarmos a interpretar o sentido verdadeiro do que é morte. O que significa morte? Se é uma realidade de fato, a experiência científica espírita, com metodologias específicas, prova por A mais B que a morte não existe, no sentido de destruição. Por quê? Porque nós temos experimentações em que pessoas que estão já habitando o mundo espiritual voltam e se comunicam e falam. Toda e qualquer pessoa que tiver um pouquinho a mente aberta, sem preconceitos e boa vontade para experimentar, vão constatar. Não são pessoas simples, não. Qualquer pessoa que tenha boa vontade, que tenha conhecimento, vai constatar essa realidade. Tanto no meio acadêmico, quanto no meio simples do povo, vão constatar. Então, o que a gente pode fazer? Compreender a realidade, o significado da nossa morte. E ver como que isso interfere na nossa prática do dia a dia, na nossa atuação política. Política aqui no sentido de arte de gerenciar-se. Porque a pessoa perde a capacidade de gerenciar-se. E na maioria das vezes se transforma em joguetes nas mãos de quem pintam o quadro que quiserem a respeito do futuro. Quando você tem uma perspectiva além do túmulo, você projeta sua existência em função desse futuro, que não vai só até o túmulo. E porque não vai só até o túmulo, você já começa a praticá-lo agora, porque ele está aqui. E o seu futuro, o seu após a morte, vai depender do que nós estamos fazendo agora, nesse exato instante. É o apossar-se da nossa vida, é o gerenciar-se. E aí fica muito difícil a pessoa simplesmente agir de forma leviana, agir de forma desequilibrada, agir de forma a macular a vida, tirar a dignidade da vida, não preservar a vida. Quem tem consciência da morte e do após a morte e da até onde a gente pode chegar, tranquilamente não vai ter problemas no seu momento presente. E aí, morrer não dói. Nem fisicamente, nem moralmente. Porque se existe algum tipo de dor na morte, essa dor que dói
essa dor que realmente dói, é a dor moral. É a dor do peso da consciência. É a dor de não ter agido de acordo com aquilo que a consciência pediu. Aquilo que o bom senso pediu. Fica aí, então, esse preâmbulo para a gente começar a trabalhar a questão da morte. Vou fazer a interrupção do primeiro para o segundo passo e depois a gente responde as perguntas que vierem. Boa noite. Perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Sanson, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, 1863. Quando a morte vem ceifar em vossas famílias, levando sem consideração os jovens em lugar dos velhos, dizeis frequentemente: Deus não é justo, pois sacrifica o que está forte e com o futuro pela frente, para conservar os que já viveram longos anos carregados de decepções. Leva os que são úteis e deixa os que não servem para nada mais. Fere um coração de mãe, privando-o da inocente criatura que era toda a sua alegria. Criaturas humanas, é nisto que tendes necessidade de vos elevar, para compreender que o bem está muitas vezes onde pensais ver a cega fatalidade. Por que medir a justiça divina pela medida da vossa justiça? Podeis pensar que o Senhor dos mundos queira, por um simples capricho, infligir-vos penas cruéis? Nada se faz sem uma finalidade inteligente, e tudo o que acontece tem a sua razão de ser. Se perscrutasseis melhor todas as dores que vos atingem, sempre encontraríeis nelas a razão divina, razão regeneradora, e vossos miseráveis interesses representariam uma consideração secundária que relegaríeis ao último plano. Acreditai no que vos digo. A morte é preferível, mesmo numa encarnação de 20 anos, a esses desregramentos vergonhosos que desolam as famílias respeitáveis, ferem um coração de mãe e fazem branquear antes do tempo os cabelos dos pais. A morte prematura é quase sempre um grande benefício que Deus concede ao que se vai, sendo assim preservado das misérias da vida ou das seduções que poderiam arrastá-lo à perdição. Aquele que morre na flor da idade não é uma vítima da fatalidade, pois Deus julga que não lhe será útil permanecer maior tempo na terra. É uma terrível desgraça, dizeis, que uma vida tão cheia de esperanças seja cortada tão cedo. Mas de que esperanças quereis falar? Das esperanças da terra, onde aquele que se foi poderia brilhar, fazer sua carreira e sua fortuna? Sempre esta visão estreita que não consegue elevar-se acima da matéria. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida tão cheia de esperanças, segundo entendeis? Quem vos diz que ela não poderia estar carregada de amarguras? Considerais como nada as esperanças da vida futura, preferindo as da vida efêmera que arrastais pela terra? Pensais então que mais vale um lugar entre os homens que entre os espíritos bem-aventurados?
Regozijai-vos em vez de chorar, quando praza Deus retirar um de seus filhos deste vale de misérias. Não é egoísmo desejar que ele fique para sofrer convosco? Essa dor se concebe entre os que não têm fé e veem na morte a separação eterna. Mas vós, espíritas, sabeis que a alma vive melhor quando livre de seu invólucro corporal. Mães, sabei que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, eles estão bem perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem. Seus pensamentos vos protegem. Vossa lembrança os inebria de contentamento. Mas também as vossas dores sem razão os afligem, porque revelam falta de fé e constituem uma revolta contra a vontade de Deus. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações de vosso coração chamando esses entes queridos. E se pedirdes a Deus para os abençoar, sentireis em vós mesmas a consolação poderosa que faz secarem as lágrimas, e essas aspirações sedutoras que vos mostram o futuro prometido pelo soberano Senhor. Um homem de bem teria morrido. Dizeis frequentemente, ao falar de um malvado que escapa a um perigo: se fosse um homem de bem, teria morrido. Pois bem, ao dizer isso, estais com a verdade, porque, efetivamente, Deus concede muitas vezes a um espírito ainda jovem na senda do progresso uma prova mais longa que a um bom, que receberá em recompensa ao seu mérito o favor de uma prova tão curta quanto possível. Assim, pois, quando empregais este axioma, não duvideis de que estais cometendo uma blasfêmia. Se morre um homem de bem, vizinho de um malvado, apressai-vos a dizer: seria bem melhor se tivesse morrido aquele. Cometeis então um grande erro, porque aquele que parte terminou a sua tarefa, e o que ficou talvez nem a tenha começado. Por que então quereis que o mal não tenha tempo de acabá-la e que o outro continue preso à gleba terrena? Que diríeis de um prisioneiro que, tendo concluído a sua pena, continuasse na prisão enquanto se desse a liberdade a outro que não tinha direito? Ficais sabendo, pois, que a verdadeira liberdade está no desprendimento dos laços corporais, e que, enquanto estais na terra, estais em cativeiro. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender, e crede que Deus é justo em todas as coisas. Frequentemente o que vos parece um mal é um bem, mas as vossas faculdades são tão limitadas que o conjunto do grande todo escapa aos vossos sentidos obtusos. Esforçai-vos por superar pelo pensamento a vossa estreita esfera, e à medida que vos elevardes, a importância da vida terrena diminuirá aos vossos olhos, porque então ela vos aparecerá como um simples incidente na infinita duração da vossa existência espiritual, a única verdadeira existência. Nossos ouvintes, o que é a morte? Carlos, morte, etimologicamente, significa cessação completa da vida, do homem, do animal, do vegetal. Genericamente, porém, morte é transformação. No livro que é o Espiritismo, de Allan Kardec, ele define da seguinte forma: a morte é apenas a destruição do envoltório corporal que a alma abandona, como a borboleta com a crisálida, conservando, porém, seu corpo fluídico ou perispiritual. A morte, Carlos, não é, como dizem geralmente, o sono eterno. A morte é apenas o despertar da alma. Também não é o nada, pois o nada não existe. A morte é um novo nascimento,
um caminhar para novas tarefas, novos trabalhos, novas colheitas. No livro Dicionário da Alma, psicografado por Chico Xavier, a gente encontra uma definição muito interessante, que é: a morte é um simples túnel através do qual a carruagem de nossos problemas se transfere de uma vida para outra. Não há surpresas nem saltos. Cada viajante traz a sua bagagem. Olha que interessante. Então é um passar, levando consigo toda a sua carga de valores, de conduta. A morte é a própria vida que segue. E a morte, eliminando o impacto emocional que determina a maioria, deve ser considerada racionalmente como fenômeno natural que segue a vida. E tendo-se em vista que o homem procede do mundo espiritual, vem do mundo espiritual, a morte é o veículo que o conduz à sua origem, onde cada qual ressurge com as características definidoras das suas conquistas aqui. Tem um poema de Hernani Santana que define a morte, que é o seguinte: não te amedrontes, filha minha, a morte, que ela é qual simples troca de vestido. Damos de mão a um corpo já poluído por outro mais esplêndido e mais forte. A morte, filha minha, é a liberdade, é o voo augusto para a luz divina, sob as bênçãos da paz da eternidade. É bem o começo de uma novidade, ante amanhã formosa e peregrina, de nossa vera e grande felicidade. Então, Carlos, a morte é isso. A morte é um continuar vivendo. É isso aí. Bom, a gente está aqui com a Hélida. Hélida, bom dia para você. Bom dia. E eu vou perguntar para você aqui, o que é a desencarnação? Desencarnação. Bom, a desencarnação, etimologicamente falando, significa sair da carne, estar de volta ao mundo espiritual. É um fenômeno de libertação do espírito, que não só do corpo físico, mas de todas as suas implicações, ou seja, do apego aos bens adquiridos em vida terrena, aos prazeres carnais, como vícios e sexo desregrado, e até mesmo sentimento como ódio, amor possessivo, vingança e outros. A desencarnação representa um abandono de todos os bens transitórios que acumulamos ou de que nos servimos no plano físico. Desencarnar é mudar de plano, como alguém que se transferisse de uma cidade para outra aqui no nosso mundo, sem que o fato lhe alterasse as enfermidades ou as virtudes, como a simples mudança de lugar. A desencarnação real ocorre apenas depois do processo da morte orgânica, diferindo em tempo e circunstâncias de pessoa para pessoa. A desencarnação pode ser rápida ou pode se alongar em tempo de perturbação, conforme o desapego à matéria e condições emocionais. Cada desencarnação se dá conforme haja transcorrido a existência carnal. Logo após a morte física, se desfaz a união do perispírito e da matéria carnal. O perispírito se desprende, molécula a molécula, conforme se unira, e ao espírito é restituída a liberdade. Sendo assim, não é a partida do espírito que causa a morte do corpo. A morte é que determina a partida do espírito. A desencarnação por acidentes, os casos fulminantes de desprendimento, como suicídio, proporciona sensações muito dolorosas ao espírito desencarnado, em vista da situação de surpresa ante os acontecimentos supremos e irremediáveis. Em tais circunstâncias, a criatura não se encontra devidamente preparada e o imprevisto da situação poderá trazer-lhe emoções desagradáveis e de desconforto. Entretanto, essas surpresas não se dão para os espíritos que passam por doenças dolorosas e prolongadas, onde o coração e o raciocínio se tocam das luzes das meditações sadias, observando as ilusões e os prejuízos do excessivo apego à terra. Com o coração bem intencionado, penetram tranquilamente no mundo espiritual. Cada criatura tem a vida que precisa na terra, para crescer e ser feliz. Cada qual tem a morte a que faz jus,
em razão dos atos praticados. Nessa proposta, o homem faz sua opção. Se pela conduta de libertação, tão logo ocorra a morte, ele se desprende dos despojos físicos, retornando feliz ao lar que o aguarda após a experiência evolutiva já concluída. A desencarnação pode ocorrer até mesmo antes da morte do corpo físico, uma vez que vamos desimantando dos condicionamentos e atavismos materiais. Vamos sutilizando nosso corpo espiritual. O mesmo não acontece com aqueles que vivem apegados às coisas materiais. Eles vão densificando seu corpo espiritual, o que vai prendê-lo ao seu corpo físico. E este processo será mais ou menos duradouro conforme o grau de apego às coisas deste mundo. Está falando sobre a morte e também a desencarnação. Eu pergunto agora para Maria Helena, se morrer é doloroso. Carlos, morrer não é doloroso. No momento da morte em si, quando o espírito parte, não se sente dor nenhuma, não é doloroso, não há o que temer. O corpo doente tomba inerte e o espírito liberta-se. Como sabemos, Carlos, o ser é formado dele, espírito, um corpo espiritual, a que nós chamamos de perispírito, outros chamam de corpo astral, corpo fluídico, e quando encarnado de um corpo físico. Assim é formado o ser. O perispírito, que nós falamos, é o envoltório do espírito, e este não se separa do espírito, nem antes nem depois da morte. Ele permanece sempre com o espírito. E o fluido perispirítico penetra o corpo em todas as suas partes, servindo de veículo das sensações físicas para o espírito e também para a manifestação do espírito na movimentação orgânica do próprio corpo. É o espírito que sente a dor, não o corpo. O corpo é apenas um instrumento. E o espírito tem sensações próprias cuja fonte não reside na matéria. Isso é importante a gente deixar claro. E a extinção da vida orgânica acarreta o quê? O que Leida falou. Acarreta o quê? Esse desligamento do espírito do corpo físico. E esse processo, como ela mesma disse, pode ser lento. E o rompimento do laço que une os dois, mas essa separação nunca é brusca, como ela mesma acaba de nos dizer. É uma coisa lenta. O fluido perispiritual só pouco a pouco se desprende dos órgãos. E a separação só é completa quando não resta nenhum ponto de ligação entre o perispírito e o corpo físico. Então, como diz Kardec, a sensação dolorosa da alma por ocasião da morte está em razão direta da soma dos pontos de contato existente entre o corpo e perispírito. E, por conseguinte, também da maior ou menor dificuldade que apresenta nesse rompimento. Então, Kardec, inclusive, ele nos coloca quase 4 casos extremos para nos demonstrar isso. Mas ele mesmo coloca que são casos que podemos julgar situações extremas dentro de cujos limites não há, há uma infinidade de variantes. Então, são 4 pontos só que servem como base. Há uma variante muito grande com relação a isso. O primeiro é se no momento do desencarne, que extingue a vida orgânica, o desprendimento do perispírito for completo, o espírito nada sente. Foi completo, acabou a morte orgânica e ele se desprendeu logo, ele nada sente. O segundo é se nesse momento as ligações entre os dois elementos estiverem no auge de sua força, como é o caso dos suicidas. Então produz uma espécie de ruptura que reage dolorosamente no espírito. O terceiro é se a ligação for fraca, a separação se torna fácil e opera-se sem abalo nenhum para o ser. O quarto é se após a cessação completa da vida orgânica existirem ainda numerosos pontos de contato entre o corpo físico e o perispírito, quer dizer, houve um rompimento da vida orgânica, mas o espírito ainda ficou com pontos de ligação. O espírito, então, poderá ressentir-se dos efeitos
até da decomposição do corpo, até que esse laço que se extingue totalmente. Daí, Carlos, que resulta que a sensação de sofrimento que acompanha a morte é sensação, não é o sofrimento, é a sensação do sofrimento. Está subordinada à força adesiva que une o corpo e o perispírito. Essa força adesiva é maior quanto maior for o apego à matéria, que atinge o seu máximo no homem cujas preocupações dizem respeito exclusivamente, unicamente à vida e seus prazeres materiais. E essa força adesiva é pequena, quer dizer, se torna fácil essa liberação quando os valores espirituais se sobrepõem aos materiais. Morre, como a nossa companheira diz, cada pessoa conforme vive, ligada às paisagens festivas da esperança ou então algemada às paixões fatigantes dos seus desvarios. Então a morte não é dolorosa, cada um prepara a sua. É isso aí. Então eu pergunto para você, o conhecimento do Espiritismo ajudaria no momento da morte? Ajudaria muito, Carlos. Uma vez que o espírito já compreende antecipadamente a sua situação, que somos espíritos em caminhada evolutiva e que aqui estamos no mundo de expiação e provas, aprendendo a viver no caminho do bem, amando o nosso próximo, amparando nossos irmãos menos favorecidos, elevamos assim nossa condição moral. Conhecimento facilitará o entendimento do que se passa. Mas no seu caso, no seu estado de perturbação, está diretamente relacionado à condição moral de cada um, que por sua vez determinará a pauta de merecimento